Então, se não se fala de suicídio, se não se fala desse assunto que é bem delicado, assim, quando se vai abordar, como é que o outro vai procurar auxílio, procurar ajuda para falar do que está lhe acometendo, para Mas entender. a gente vai deixar de olhar e mudar comportamentos, né? Ou pensamentos, situações, para poder acolher e manejar isso de uma outra forma. Não, né? E aí, É próprio da vida, né? Querer perdurar, não sei. Então ninguém quer morrer, né? Mas eu acredito que a questão da morte, ela foi muito afastada. Por exemplo, ninguém fala de morte. Então ninguém sabe lidar muito bem. Da impulsividade, né? É um fator de risco também. As pessoas muito impulsivas ao longo da sua vida, que em algum momento, por não saber lidar com aquilo, ela pode sim, né, virar aí uma estatística de suicídio. Então são muitos fatores na adolescência. olá, seja bem-vindo a mais um podcast Panorama Psi. E hoje vamos falar de um tema delicado, o suicídio, e como é importante falar dessa questão. Está aqui comigo Andréa Casale, Michele Lugon e William Sérgio. E eu, Leslie Guast. E já de antemão, faço uma pergunta para os meus colegas, né? Por que é importante falar sobre o suicídio? E aí, por que é Legal. importante falar você, ou, né, falar sobre o suicídio? Pode falar? Pode. Então, eu estava lendo muito, né, essa questão do suicídio e tudo mais. A gente estuda porque é uma coisa ainda que, querendo ou não, ainda tem muito que ser estudado, porque ainda fica uma incógnita em relação a isso, né? Como a Ana Beatriz ela traz também, nosso cérebro é preparado 100%, o instinto primordial é de sobrevivência. Então a Uhum. gente sempre vai atuar, se movimentar para sobreviver de alguma forma. Por isso que é um assunto tão complexo, né, em questões de estudo, de pesquisa, né, de fatores relacionados a isso. E muito a mídia, a sociedade tem um certo tabu de falar sobre suicídio, de achar que falar sobre isso vai estimular várias pessoas a fazer. Quando já se tem consciência de que não, é preciso falar para conscientizar. Porque quando você fala sobre esse assunto, você está compartilhando informações para conscientização desse assunto. O Uhum. suicídio, principalmente, quando se fala num assunto em que uma pessoa ela vai praticar uma morte auto-infligida, é complicado que vai de contra os nossos instintos primordiais. Uhum. Então, entender por que que isso acontece, falar sobre isso, além de estimular mais estudos em relação a isso, a gente consegue conscientizar e levar informações para as pessoas, não só para quem está cometido numa dor emocional maior, num transtorno depressivo, um transtorno de humor, qualquer outro tipo de transtorno, mas para a família, para a sociedade também, porque Uhum. existe muitos estigmas e preconceitos em relação à depressão, à pessoa que tem ideação suicida, e esses estigmas e esses preconceitos, eles têm que ser quebrados e combatidos. E até mesmo, E- né, Michele, que você falando disso daí, me desculpa até te interromper, Aham, o quanto que também é importante quebrar esse estigma,
Porque se eu não falo sobre, isso aumenta o meu medo de falar sobre e também me atentar sobre as pessoas que podem estar em volta de mim, ou até mesmo comigo mesmo, porque isso pode vir a acontecer comigo, e até mesmo como eu vou se eu não tô, se eu estou fugindo desse assunto, como é que eu vou criar ferramentas ali ou formas de tanto ajudar o outro, apoiar ali o outro, como a me ajudar se caso tiver isso acometendo comigo. Como é que eu vou pedir, por exemplo, ajuda, né? Se Sim, está todo mundo não querendo falar desse assunto. Então, essa desmistificação ela é muito importante, né? Mas aí sim. continua, Lucínio. A fala é muito importante também. O compartilhamento dos seus sentimentos, das suas emoções, do que está passando na sua vida é muito importante. Então, se não se fala de suicídio, se não se fala desse assunto que é bem delicado, assim, quando se vá abordar, Uhum, como é que o outro vai procurar auxílio, procurar ajuda para falar do que está lhe acometendo, para entender o que está acontecendo consigo, porque se não se fala, não tem conscientização, não tem informação, e posteriormente falar sobre, né? uhum, E tem o receio que vem dos estigmas e dos preconceitos, que vamos dar uns exemplos aqui, né? A questão de que muita gente fala sobre depressão, principalmente, sobre ideações suicidas, que é drama, que é falta de Deus, que é, entre aspas, frescura. Então, esses estigmas esses estereótipos que as pessoas também não vão querer ter para você. Você vai falar sobre isso, e aí você vai ser rotulado a uma pessoa fraca, você vai ser rotulado a uma pessoa que está fazendo drama, que quer chamar atenção, ou você vai ser rotulado a uma pessoa que não tem Deus em sua vida, que não tem Deus em seu coração. E isso estimula mais a pessoa se interiorizar ainda mais e a não falar. Eu uhum, achei interessante um dos dados que eu estava vendo, que o CVV, né, uhum, ele consegue evitar muito a taxa de suicídios. Por quê? Pelo simples acolhimento, a uhum, troca, a fala. Porque é algo impulsivo. A pessoa que pensa em tirar sua própria vida, ela não quer tirar sua vida. Ela não quer uhum, deixar de viver. A gente não é programada para isso. uhum, Ela quer fazer o quê? Ela quer cessar diante um desespero, ela quer cessar uma dor emocional. Como a gente já trouxe em outros episódios aqui sobre a dor emocional, que é diferente de você estar com uma dor de cabeça, toma um remédio e passa. A dor uhum. emocional, ela é angustiante, ela é desesperadora às vezes, porque a gente não tem o manejo correto dessa dor. Uhum, Então, como é que você faz se você não fala por receio de estigmas, se você não fala por falta de informação, conscientização do que você está passando, uhum. acaba não procurando ajuda, e como é que você vai manejar uma dor emocional que às vezes você nem consegue ter a percepção e a consciência de que é uma dor emocional? Sim, e muitas vezes ela também vem manifestada com uma dor física, né? Sim. Ela manifesta ali fisicamente. Sim, porque corpo e mente está interligado e funcionando concomitantemente. Tem as somatizações também. Como é que Sim. você vai manejar uma dor emocional? Como é que você vai manejar a forma que você lida com as perdas e as frustrações da vida? Porque isso também Uhum. está muito ligada à perda de um emprego, de um amor, Uhum. à perda vamos dizer assim, do sucesso, do dinheiro, de atenção, do Uhum. prestígio, a Uhum. frustração de se, nessa sociedade imediatista, principalmente que a gente vive, né? Que a gente sempre quer e às vezes a gente não consegue naquela hora, e aí tem a pressão da sociedade estamos sempre atrasados, que a gente tem que estar lá, que tem que fazer, tem que produzir, aí isso é dentro do Uhum. trabalho, isso é dentro da família, e aí fica com aquela pressão, e aí você vai desenvolvendo vários tipos de transtornos, como transtornos ansiosos, é,
às vezes o misto, que é a questão do ansioso com a depressão, episódios depressivos, e entre outros também. E é isso que a gente tem que entender, o que está se passando com a gente. E Uhum. compartilhar com o outro, poder ter essa liberdade, essa permissividade de compartilhar com o outro o que está passando com a gente. Que Isso é muitas muito. vezes a gente não tem essa liberdade por conta da forma que a sociedade Uhum. conduz esse assunto. Sim, e quanto menos a gente falar sobre isso, mais vai se deixando aí passar, né? E mais a gente vai deixar de olhar e mudar comportamentos, né? Ou pensamentos, situações, para poder acolher e manejar isso de uma outra forma. E aí eu aproveito também aqui para perguntar, né, a Andréia e o William, o que que eles pensam, né? Como é que é para eles essa questão da importância de falar sobre o suicídio? Posso falar, William? Pode. Então, assim, só para a gente contextualizar um pouquinho, né, essa questão do suicídio, porque, assim, Michele trouxe, né, na fala dela, falando sobre o CVV, e eu acho importante a gente colocar aqui o que que é o CVV, né? O CVV é o Centro de Valorização à Vida, assim, para a gente que lida, né, que está no meio, parece ser comum, a gente fala algumas coisas aqui e esquece de que tem pessoas que não têm, né, Uhum. não sabem. E acho que nós, esse momento aqui é justamente um momento onde a gente quer, o nosso desejo é que as pessoas recebam informação. E o CVV, ele é o Centro de Valorização à Vida, e ele já está aí no mercado, né, desde 1962, dando apoio, né, emocional de acolhimento para as pessoas de forma gratuita, né? Então, assim, o Centro de Valorização à Vida aqui no Brasil, para a gente, é algo, assim, extremamente importante. Como a Michelle trouxe, muitas pessoas, elas ligam, eles estão lá 24 horas, né? E aí, antigamente era somente por telefone, ou até mesmo presencial, porque o CVV também recebe pessoas presencialmente. Mas é muito mais complicado, né? Se eu tenho dificuldade de falar com pessoas que eu conheço as minhas dificuldades, eu vou chegar para um estranho, presencialmente vou falar? Não. Então, tem uma linha lá que você fala diretamente com eles, e essa linha, eles não perguntam o nome, você não precisa se identificar. Mas ali é para você falar das suas dores emocionais. E aí a pessoa do outro lado, ela recebe um treinamento para fazer o acolhimento dessa dor. Então é importante que as pessoas saibam que existe um centro de valorização à vida e que eles são treinados para isso, que eles fazem isso muito bem, ao ponto de reduzir a taxa que Michelle trouxe, Uhum. relacionados a suicídio. Então é um trabalho extremamente importante, né? E uma outra, é um tabu, como a Michelle também trouxe, assim, falar de suicídio. Até para a gente, assim, falar aqui traz uma apreensão, né? Eu já respirei, assim, precisei puxar o ar várias vezes, porque é um tema que eu não gosto de falar, né? Uhum. É um tema que, para mim, gera tristeza, gera angústia só de falar. Então, é algo complexo, mas precisa ser falado, né? Então, a Leslie perguntou, o que que você pensa disso? Eu penso que precisa ser falado. E aí, é importante a gente saber como falar sobre Uhum. isso. Porque dentro dos consultórios, dentro das sessões, dentro dos hospitais, né, na rede médica, né, as pessoas chegam para o seu médico, para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra e falam, né? Depois de um tempo eles falam, mas muitas das vezes isso fica ali, né? E aí, muitas das vezes, no fato de estar em tratamento, o profissional está ali trabalhando com aquela pessoa para quê? Para que ele melhore, para que ele saia desse buraco escuro que ele se encontra e que ele volte a respirar e sentir o desejo pela vida. Então, como é falado também, é algo que está aí, está em voga, está em alta,
né? De 2022 para cá, né? De 2019 para cá, essa estatística subiu, ela não diminuiu. E quantos acontecimentos nós tivemos nesse período, de 2019 para cá? Né? Em 2020, a gente teve aí uma pandemia. E na última estatística do nosso estado, fala que a taxa aqui aumentou. E nós estamos, né, em Vitória, Espírito E Santo. posso completar, tá, André? Eu estou até aqui com a tabela do Anuário Brasileiro da Segurança Pública, olhando aqui para o nosso estado, tá, o Espírito Santo, olhando em números absolutos, de 2021 foram 275, né, suicídios, e 2022 foi para 337, né? E aí, olhando questões de porcentagem, foi de 7,2% para 8,8%. É muito, né? E assim, a gente precisa falar sobre isso porque as pessoas precisam, muitas das vezes, ouvir algo que faça elas se movimentar para buscar apoio, para buscar ajuda. Porque existem muitas frases, clichês, que tem, né? Como a Michelle trouxe algumas, mais uma que é bem em alta também é: quem quer faz, não fala. Né? E isso é mentira, né? Isso é errado, isso é totalmente falso. Né? Não existe esse negócio de que quem quer faz e quem quer não precisa falar. Não, vai se matar? Já era para ter matado, então. Não tem esse negócio, não. E, infelizmente, não é assim. Né? As pessoas, as estatísticas, elas mostram, né? Porque tudo isso é baseado em estudos estatísticos. Então, a estatística mostra que a pessoa, quando ela tem um pensamento suicida, ela, por muitas vezes, ela vai falar. Uhum. Só que a questão é, eu estou escutando o que o outro está falando? Porque muitas vezes ela vai falar isso dentro de casa, com as pessoas próximas, e às vezes essas pessoas, elas não têm o conhecimento, não, né? E aí vem cheio das suas próprias crenças, dos seus próprios achismos, né? E aí elas não entendem que aquilo pode estar, sim, querendo dizer alguma coisa. E aí elas não conseguem fazer o acolhimento de, pelo menos, olha, eu não tenho condição de te ajudar, mas eu vou buscar ajuda junto com você. Eu vou atrás por você. E aí a pessoa se sente o quê? Mais abandonada do que ela já está se sentindo por ela mesma. Então, se eu, com as pessoas que falam que me amam, ou que eu amo, eu falo e eles falam que é balela, que é brincadeira, que você está falando que não devia, né? Que você vai para o inferno se você fazer isso. E às vezes as pessoas que até mandam fazer, né? Faz mesmo saber para onde você vai. E isso faz o quê? A pessoa se esquivar cada vez mais, né? E aí chegam à ideação mesmo, que é quando você já está ali com tudo planejado para poder cometer. Sim. Tem a questão da ambivalência também, né? Quero e não quero. A questão da ambivalência. A pessoa, ela quer, mas no intuito de tirar essa dor emocional, mas ela não quer tirar a vida. Então, Uhum. assim, ao mesmo tempo que ela não quer tirar a vida, porque esse não é o intuito da pessoa, de ninguém que comete um ato de morte auto-infligida, nenhum, 0% das pessoas querem tirar a vida. A vida propriamente em si, propriamente dita. Ela quer dar o botãozinho de pausa ali nas questões. Não existe o botãozinho de pausa. Estou passando por uma questão, não estou sabendo lidar, estou com muita pressão, vou lá e vou pausar. Não tem como. Então existe Uhum. essa dor. Ela quer tirar o sofrimento intolerável, que é intolerável, uma dor intolerável, um sofrimento intolerável que a pessoa não sabe lidar. Eu quero tirar de dentro de mim essa angústia, essa dor, esse sofrimento que eu não estou conseguindo lidar, porque chega num ponto de intolerância muito grande, mas eu não quero tirar a minha vida propriamente dita. Aí chega nessa ambivalência, né? Uhum. O que eu faço? Eu quero, eu vou fazer,
Então, dá indícios, como a Andrea falou, a pessoa dá indícios, às vezes. Tem vezes que não dá. Tem vezes que você, nossa, nunca imaginaria. Tá ali tirando foto, rindo para todo mundo e tudo mais, mas tá sofrendo aqui sozinho. E muitas vezes por receio de falar, dos estigmas. Mas tem pessoas que dão É um- indícios. Ai, não Já é aguento um pedido de mais. socorro, né? Exatamente, não aguento mais, quero sumir, não vejo mais sentido na vida. A pessoa não tem que chegar e falar assim, ai, quero morrer. Mas ela dá indícios com outras frases, com outras palavras. Não É isso vejo aí. mais sentido na Essas vida, estou muito frases. desanimada. Nossa, eu queria sumir, queria que eu Não abrisse um aguento buraco para me mais. enfiar. Tá muito Exatamente, difícil essa vida. exatamente. E é legal que você trouxe, que ficou na minha cabeça aqui, o André, que eu não sabia dessa informação. Você falou que o CVV, ele existe desde 1962. Aí a gente entra na questão do tabu também, que é o seguinte, ele começou a ser mais divulgado, que de uns 10 anos para cá, É. uns 15 anos para cá. Porque assim, o que que acontece, né? O CVV está aí, mas existe, né, algumas, vamos dizer, algumas regras para se falar a respeito de suicídio abertamente, né? E aí, é, e o CVV ele é muito reconhecido nessa área. Só que ele também Sim, não está lá para acolher só quem está, né, com risco de suicídio, não. Se você estiver se sentindo muito angustiada na sua madrugada e quer falar com alguém, você liga para o CVV, vai ter alguém lá para sim. ouvir Que você. inclusive, que inclusive o número é 188, só É. para lembrar aqui, né? Uhum. Mas você vê, existe há 60 anos o CVV e não era divulgado, porque para se divulgar o CVV é preciso falar sobre o propósito dele. E falar sobre o propósito dele é um assunto que não se pode ser falado. E é também E para aí? falar, e é muitas vezes para falar de políticas públicas, né? Isso, Voltadas para a saúde mental. E aí, sim, eu se eu estava não esperando, tenho estabelecido isso, para que que eu vou ficar dando ênfase? sim, Criar eu tava esperando só o William falar sobre a posição dele sobre o assunto de suicídio para entrar nessa questão de políticas públicas. Então, William, fala. Não vamos delongar muito, né? Vocês já trouxeram muito bem, assim. Mas eu acho que falar sobre morte é sempre muito pesado, né? Durante as sessões, assim, quando a gente chega, né, com algum paciente em assunto de morte, fica um clima mais pesado, assim, né? Você está lidando com a existência, né? Da sua projeção de uma busca, né, por uma projeção para o futuro. E a morte seria aí o fim da carreira, né, digamos assim. E hoje, como a Michelle bem falou, é, hoje não, né? É próprio da vida, né? Querer perdurar no ser. Então, ninguém quer morrer, né? Mas eu acredito que a questão da morte, ela foi muito afastada, né? Por exemplo, ninguém fala de morte, Uhum. né? Então ninguém sabe lidar muito bem com isso. Principalmente na nossa cultura, né, William? Porque É existem isso. algumas culturas onde a morte é uma elevação do ser, mas na Ah, com nossa. certeza. É isso. Mas até se a gente for parar para pensar, por exemplo, essa questão da morte, ela é interessante porque, um exemplo muito simples, eu sempre utilizo esse exemplo, né, com os pacientes. É, antigamente se velavam os corpos em casa, Uhum. né, na varanda de casa, assim, né? Eu cheguei, na época, vi meu avô, né, assim, na varanda, e toda a família ali reunida, né, em volta do corpo. E hoje em dia é muito difícil, né? Eu cheguei a comentar com a paciente há 2 semanas atrás, né? Eu estava passando para levar minha esposa para o serviço, né, lá perto de casa mesmo. E logo de manhã, assim, eram as 6, 6:30 da manhã. E tinha um velório acontecendo na varanda, assim, de uma casa. Aí eu parei, olhei assim, nossa, quanto tempo, né, eu não via isso. Quase que eu fui lá, né, ver o defunto, reconhecer, né, só para ter esse contato, né. Então essa ideia de morte, ela foi muito rechaçada, por isso que eu acredito que seja muito difícil falar, né. E sendo que é uma coisa natural, né, da vida, a questão da morte. Entretanto, o suicídio não.
né? Aí já, só por isso já demonstra a relevância, né? do Que tempo. a gente precisa, né, aí divulgar, né? Falar, né? Sim, Quando a Michelle fala essa questão do tempo, né, que isso começou a ser divulgado, uma outra coisa que eu sempre gostei de buscar, por dar palestras em empresas, essas coisas todas a respeito na campanha Setembro Amarelo, nas minhas pesquisas, é, o Setembro Amarelo ele foi implementado aqui no Brasil a partir de 2014, somente. Mas foi através de algo, de um movimento que começou lá nos Estados Unidos, em 94, quando o Mike, né, um jovem Mike de 17 anos, tinha um Mustang amarelo e ele, né, cometeu o seu suicídio dentro desse Mustang amarelo. E aí a cidade era pequena, né, praticamente toda a cidade foi para o enterro, para o velório de Mike, e nesse velório os pais prepararam lacinhos amarelos, por causa da cor do Mustang, que era um Mustang amarelo, e entregou junto uma frase para todos os jovens que estavam lá, porque Mike estava na faculdade, estava no auge da idade, era muito conhecido na cidade, todo mundo conhecia o Mustang de Mike. E aí lá, nesse velório, os pais entregaram um lacinho com uma frase, né? Se precisar, peça ajuda, né? Alguma coisa assim. E os pais de Mike começaram a receber uma enxurrada de retorno, de mensagens, né, dizendo que precisavam de ajuda. Um monte de jovens dessa cidade deram retorno para os pais de Mike. E aí os pais de Mike começaram um movimento em prol disso. Então, lá nos Estados Unidos, isso é estabelecido, né? Mas aqui no nosso país, foi a partir de 2014 somente. Que eu não sei se vocês se lembram, teve nessa época, teve, né, eles deixaram tudo amarelo, né, os grandes monumentos das cidades, né? Então, o Cristo Redentor ficou amarelo, aqui o Convento da Penha ficou amarelo, né? Eles colocaram as luzes amarelas durante a noite em vários monumentos, em vários estados, para poder dizer que a partir daquele ano o Brasil também ia apoiar, né? A Organização Mundial de Saúde ia apoiar o Setembro Amarelo. E aí existe um movimento do Setembro Amarelo. sim. Só que a gente sabe que suicídio acontece todos os dias. Eu ia falar sobre isso mesmo, André, porque assim, eu acho legal, pô, por toda a história, né, ter o Setembro Amarelo, tempo de conscientização, mas parece que fica muito restrito, ao meu ver, ao meu ponto de vista, se restringe a conscientização durante um mês, de Uhum, um ano de 12 meses. Ah, então em setembro a gente vai conscientizar, a gente vai trazer e tudo mais, depois passa, já vai outubro, outubro rosa, câncer de mama, e não se fala mais em conscientização sobre isso. uhum. Não falo que não é importante, a gente tem que conscientizar sobre câncer de mama, sobre câncer de próstata, sobre N coisas, temos, mas eu acho que a gente não tem que restringir, e aí de tudo mesmo, né? Mas a gente está falando sobre este assunto, então vou me ater a esse assunto. A gente tem que Uhum. se restringir uma conscientização ao mês. Conscientização tem que ser todos os meses, todas as semanas, todos os dias. É preciso conscientizar, é preciso levar informação dentro de casa, para as famílias, nas escolas, o governo com políticas públicas, é aí que eu ia falar da questão das políticas públicas também. É sempre que tem que ser conscientizado, não é um mês só que todo mundo vai distribuir lacinho, que frases e incentivar, estimular as pessoas a utilizar o CVV, a procurar ajuda, que é uma ajuda multiprofissional também, que se a gente se procura, né? Um psicólogo, psiquiatra, um neuro, seja, é assistente, é essa questão. E a das políticas públicas também é importante porque as nossas políticas públicas em saúde mental ainda é um pouco precária, e eu falo abertamente aqui sem receio nenhum, porque
e a gente vê números, e a gente estuda dentro da faculdade, fora da faculdade, a gente sabe que ainda é muito precária, a gente sabe a evolução que tivemos em relação à saúde mental, aos CAPs, enfim, mas ainda é muito precária, e eu acredito, assim, que nem todos os lugares para atendimento de saúde mental público têm profissionais suficientes para isso. Até Uhum. porque eu sei de casos, entende? Então, assim, a gente sabe. Ah, por exemplo, tá ali, marca com psiquiatra uma pessoa que está passando por isso, isso, isso. Tá, começa a fazer um tratamento medicamentoso. E aí, lembrando, tratamento medicamentoso é muito importante em vários casos, não se deve negligenciar, porém não trata 100%. Remédio remedia, trata sintoma, não trata causa. Então, é muito importante esse tratamento multiprofissional. É muito importante, não só com a pessoa, mas com a família também. Não o Uhum. medicamentoso, mas o terapêutico, por exemplo. Não só o psicólogo, fazer um tratamento psicológico com a pessoa, junto concomitantemente com o tratamento medicamentoso, porque a pessoa precisa, muitas vezes, do medicamento, mas precisa entender o que está acontecendo com ela, como é que ela funciona no mundo e como é que ela vai manejar isso. E muitas vezes também junto com a família, porque é a rede de apoio, porque é a pessoa que está ali que vai ajudar a estimular a melhora dessa pessoa. E muitas vezes você vai nesses lugares públicos de tratamentos de saúde mental, você vai, você passa por um psiquiatra, você começa um tratamento medicamentoso, vai passar pelo psicólogo, não tem psicólogo. Ou quando tem, um ou dois para atender sei lá, 2.000 pessoas. E aí não tem agenda. É Uhum. muito complicado isso, porque não adianta só conscientizar. É preciso criar políticas públicas e a partir dessas políticas públicas colocar em prática. Uhum. Colocar em prática, rever, fiscalizar, rever. Está funcionando? Quantos? Ah, temos 2 profissionais de psicologia para atender 1.500 pessoas. Como é que faz? Não dá conta? Vamos ter que colocar mais. Temos 3 psiquiatras para 2.000 pessoas. Não dá conta, vai ter que colocar mais. Ah, mas isso é gasto público? Sim, não é gasto público, é investimento na população. Isso aí. Né? E aí, o quanto que é importante esse investimento, né? E como vocês aí já falaram, né, sobre a importância de falar sobre o suicídio, eu também gostaria de trazer uma outra questão, apesar de vocês já terem falado já algumas coisas, mas para a gente focar um pouquinho para ficar, vamos lá, mais didático para as pessoas que estão ouvindo, para os familiares ou para a própria pessoa, para que ajude a elas a como identificar isso. Então, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho mais os fatores de riscos e também os fatores de proteção, porque eu preciso saber identificar, mas eu também posso ter ali uma orientação de como eu posso lidar com isso também. Então, eu sei que vocês já trouxeram aí um dos fatores de risco, né? Que é o transtorno, né, mental, né? Que acomete ali, né? O comportamento suicida. Mas além desse transtorno, mais quais, né, desses transtornos mentais, mais quais que a gente precisa se alertar, né? Sim. Então, faça esse convite aí para a gente estar falando um pouquinho mais desses fatores, tanto de risco quanto de proteção. Tá. Quando você falou assim, quais que a gente precisa se alertar mais, assim, logicamente com tudo. Estava vendo uma entrevista com a Ana Beatriz e ela Uhum, traz um dado muito importante que é sobre as porcentagens em questões de transtornos, enfim, de pessoas que chegam a ter ideação suicida e se suicidar. Ela falou que um dos transtornos que é preciso, tipo, que é um índice muito marcado em questão de suicídio, é o transtorno de humor, principalmente bipolar, uhum, entende? Então, assim,
o transtorno de humor, às vezes a pessoa está lá na fase de hipomania, euforia e tudo mais, mas quando vai para a fase de depressão, do mesmo jeito que sobe lá em cima, desce lá embaixo. Uhum. E é nessa fase que as coisas se complicam, e a gente vê isso em consultório, né? E Também, aí, acrescentando, o Michelle, da própria Ana Beatriz mesmo, além do transtorno bipolar, é o transtorno borderline, né? O borderline, borderline. ele tem um fator de risco ali de suicídio muito alto também, né? Sim, E sim, dessas reações, ela é muito rápida, e durante, às vezes, no mesmo dia. sim, E além desses transtornos, né, que você traz, que também está muito aí em alta, e eu acho que sempre teve, né, é a depressão, né? A depressão, depressão. os transtornos de personalidades, né, a esquizofrenia. Então, trazer também esse olhar para as pessoas que têm o transtorno mental, ele tem um risco muito maior, né, de cometer aí o suicídio, né? Sim, e aí vem a questão do estigma também, né, Leslie? Porque muitas vezes a pessoa depressiva ela guarda para si por causa do estigma. Nossa, é fraca, é falta de Deus também. É todo esse estigma que a pessoa acaba não tratando um transtorno. Ah, bipolar é louco, é isso, é aquilo. E a pessoa acaba não tratando o estigma, nem chega a querer entender o que está passando com ela, porque não quer ser rotulado, não quer ser Uhum, mal visto. uhum. E aí eu também trago como contribuição, né, como um fator, também tem a ver a questão também financeiras, né? Ou eventos muito impactantes, desastre, ter passado por um desastre, né? Ou um rompimento de um relacionamento, a perda de um emprego, são outros fatores, né, que levam a gente a se atentar, porque se a pessoa ela não tem a estratégias, habilidades desenvolvidas para lidar com essas situações, porque são situações que trazem sofrimento para a gente, isso a gente não tem como evitar de sofrer, né? Mas como eu lido com esse sofrimento, então são fatores sim que podem vir levar também ao suicídio, né? E bacana assim também que me veio aqui à mente quanto que a gente fala o ato do suicídio e a estatística que eu trouxe é o ato do suicídio, fora sem contar as tentativas, né? Que dentro do comportamento do suicida, até chegar ao ato, tem ali, ó, as tentativas, o planejamento, né? Então, não é chegar lá e cometer o ato. Antes de cometer o ato, ele passa por essas outras fases, né? Que aumenta também, que são fatores de riscos também. Então, ou seja, observar os pensamentos, né, suicidas, planejamento, pessoas que começam aí a se despedir, né, ou ter um discurso de despedida, né, ou discursos que levam a pessoa a não se sentir mais inclusa, né, naquele ambiente, desesperançosos, né? Então, observar esses discursos também é um sinal ali, um fator de risco que a gente também pode estar ali observando. Aí, assim, Sim, pode falar, André. não, assim, falando, né, um pouquinho mais desses fatores de risco, e aí a gente traz, né, no topo dessa pirâmide estão, né, os transtornos mentais, de 34 a 30, de 36 a 37% dos suicídios que são comunicados, né, porque existem os que não são comunicados, ou que entram na estatística como um outro tipo de morte, não o suicídio. Os transtornos mentais, eles estão lá no alto. E aí entra o que a Leslie falou, né? Então, assim, são fatores. Não quer dizer que toda pessoa que tenha uma depressão ou toda pessoa que passe que tem um transtorno bipolar, né, um borderline, ele vai ter pensamentos ou ideação suicida.
Então, acho que isso é importante a gente falar para a gente não colocar todo mundo dentro de uma caixinha e às vezes as pessoas não sabem o que é fator de risco, né? Então, assim, são fatores, são sinais de alerta, não quer dizer que a pessoa vá cometer ou vá ter esse, não, que se sinta, que tem essa probabilidade ali com ela. E então a gente pode pensar em tantas coisas, né, que são fatores, são sinais de alerta. Então, assim, histórico de vida, né, histórico pessoal daquela pessoa, pode, dentre esse histórico pessoal ali, ter sinais de alerta e fatores de risco para ela, em algum momento da vida, ter um pensamento e até chegar aos fatos, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. E tem as doenças também, as outras doenças. Porque, por exemplo, uma pessoa que recebe um diagnóstico de um câncer, vamos dizer assim, que o câncer hoje ele ainda continua sendo, né, uma doença aí complicada, apesar de muitos já terem, já está aí, né, com tratamento e tudo mais, a gente ainda existe, que ainda é um baque para a pessoa receber um diagnóstico de câncer. E aí eu recebi esse diagnóstico de câncer, e aí eu não sei muito bem como lidar com isso, e aí eu já começo a pensar nas coisas que eu vou ter que passar por causa daquela enfermidade, e se for uma enfermidade, se for um diagnóstico de um câncer mais raro, de um câncer que ainda não tem uma cura, já aí, né, não tem uma estatística de cura alta, então o risco daquela pessoa, né, ter nesse decorrer desse tratamento aí um desejo, uma vontade, um pensamento, ou até uma ideação, é maior. E eu estou falando do câncer, mas tem muitas outras doenças que são doenças consideradas aí graves, aonde a pessoa, em algum momento, possa, né, desejar isso. Então, às vezes a pessoa tem uma doença autoimune e aí sabe que não tem cura para aquilo e aquilo vai de alguma forma aí desgastando ela e ela não sabe muito bem como lidar e aí ela começa, né, a ter esses problemas de ordens aí emocionais. Porque, assim, um problema leva ao outro também, né? Então, se eu começo com diagnóstico de câncer, daqui a pouco eu já estou com câncer, com depressão, com ansiedade, com não sei o quê, mas, e aí vai só aumentando o fator de risco daquela pessoa de, em algum momento, se atentar aí pela própria vida por não conseguir lidar com aquela dor, como a Michelle colocou. E tanto, Sim, né? pode- Não, é que eu lembrei também a questão da prevenção e o manejo, né? Uma Sim. frase que eu li acho que o Bodega, ele é um dos maiores estudiosos sobre o suicídio, né? Atualmente, né? Desde há uns anos para cá. E aí ele traz que tem características que a gente tem que considerar quando a gente fala de prevenção, de fatores de riscos, de observação. Ele fala, por exemplo, que o suicídio é uma vivência de um sofrimento tido como intolerável. E tendo em vista a pressão que essa dor impõe, o suicídio passa a ser compreendido como uma solução para o alívio de sua tensão. Então, assim, são essas características, sofrimento intolerável, querer uma solução para aliviar isso, estado de tensão sempre, estado de pressão sempre, são características que também precisamos observar, principalmente nós, psicólogos, dentro de nossos consultórios. Os fatores estressores, né, que às vezes são crônicos, mas às Estressores. vezes são de momento, né, como a Leslie Sim, trouxe, a perda de um emprego, um fim de um relacionamento, né, um rompimento ali, uma perda de uma pessoa muito querida que para ela, pronto, acabou tudo, também, né, não quero mais estar aqui. A questão da impulsividade, né, é um fator de risco também. As sim, pessoas muito impulsivas ao longo da sua vida, em algum momento, por não saber lidar com aquilo, ela pode sim, né, sim, virar aí uma estatística de suicídio. Então, são muitos fatores. Na adolescência, na infância, quantas coisas dos nossos adolescentes, as crianças, elas não passam que podem fazer com que elas também passem por esse sofrimento emocional e mental que levem a elas a isso, né? E sim, muitos casos subnotificados, que é o nome que eles dão para isso, né? São os casos subnotificados, é aqueles casos em que
Por exemplo, você está dirigindo tranquilamente na via, pronto, aparece uma pessoa na frente do seu carro. Como assim? De onde ela veio? Né? Existem estatísticas que falam sobre isso. Porque, assim, a gente não tem como saber se aquilo foi um atropelamento, realmente, foi uma falta de atenção do motorista ali, se foi um acidente de trânsito realmente, ou se foi uma pessoa que Começou a estava suicídio. querendo tirar a própria vida e entrou na frente do seu carro. Isso são casos subnotificados. Sim. Crianças que se acidentam de queda, de altura, e aí chega lá e fala, não, esbarrou, caiu. Você não tem como saber se aquilo é um caso de suicídio ou se é um caso subnotificado, porque vai entrar numa estatística de um outro tipo de morte, Sim. E né? você falando sobre isso, duas coisinhas rápidas assim para falar, que uma delas que a Ana Beatriz ela frisa muito, muito, que não se deve romantizar o suicídio. Ninguém se suicida por ideologia, por política, por querer deixar seu legado no mundo. Isso aí é romantizar o suicídio. Não, jamais, ninguém. Isso é contra o nosso instinto de sobrevivência. Não existe isso. Ah, se matou para poder mostrar que a ideologia dele é assim. Não, parem de romantizar. Outra coisa que está falando de criança e adolescente é a questão dos pais estarem atentos, porque a gente sabe que não é fácil essa vida corrida, mas é sempre estar atento, porque eu lembro muito bem da época da baleia azul, Uhum. Sim. entende? E aí, como estar atento a mudanças comportamentais, não só das crianças e adolescentes, de quem você convive Uhum. também, né? Mas mudanças comportamentais, mudanças de humor, as questões, era uma pessoa ativa, fazia isso, agora não faz mais, Uhum. negligências com consigo mesmo, com higiene própria, Baixo com rendimento escolar. Uhum. exatamente, porque na época da Baleia Azul era através de um jogo, um aplicativo, aí vinha a questão do vídeo da Momô lá também, que vinha do nada no YouTube, falando, estimulando, lembrando que o estimular suicídio é crime. Se Uhum. você estimula, tanto a estimulação quanto o auxílio. Se você dá ferramentas para o outro, se auto-infligir, né? Tanto a automutilação quanto a morte auto-infligida, é crime. É crime. Você não pode estimular nem auxiliar ninguém a isso. Porque muitas vezes, e aí como é a questão da troca, né, que muita gente na sociedade faz. Ah, a pessoa que tentou se suicidar, ela está cometendo um crime contra a vida dela. Não, ela está tentando tirar uma dor. E essa questão não é crime. Crime é estimular e auxiliar no suicídio do outro, E aí eu me lembro entende? até não sei se vocês se lembram desse episódio, foi no meio da pandemia, se eu não me engano, aqui mesmo no nosso estado, né? Que viralizou um vídeo das pessoas em cima da terceira ponte, gritando de dentro do ônibus, de dentro do carro, pula logo, para de atrapalhar o trânsito, palhaçada, se quisesse fazer já tinha feito. E os bombeiros lá lutando para poder, É sabe, por isso que o eles trabalho fecham. deles. Por isso que eles Para fecham. primeiro não atrapalhar, segundo que ficar gritando, faz isso, faz aquilo, isso é crime. Isso é crime. As pessoas, elas parecem que, primeiro que dentro do direito você não pode alegar falta de conhecimento de lei, para começo de conversa. E segundo que as pessoas estão, além da falta de empatia com o outro, que eu acho um absurdo, porque isso está acontecendo muito na nossa sociedade, a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, estão cometendo um crime. E quem comete crime é criminoso. Ah, mas eu só falei uma frase, criminoso, você está cometendo um crime. E sério. Ah, mas só porque. Sim, só porque você falou sim, porque isso é estimular o outro a cometer uma morte auto-infligida. Isso é crime. As pessoas têm que se conscientizar disso também. Uhum. E aí, Michele, completando também aí a sua fala, essa falta ali de incompreensão, de empatia das pessoas, né, e a falta de conhecimento, né, para entender que suicídio não é frescura, né, ou dentre outros pejorativos que vocês trouxeram aí,
a pessoa, ela busca aliviar a dor através do suicídio porque ela não desenvolveu habilidades socioemocionais para lidar com as suas dificuldades na vida. Sim. E já encaixando nisso, indo aí para o final aí do nosso encontro, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho dos fatores positivos, né? Para poder ajudar nesse processo, para que a gente evite ali que menos pessoas busquem o recurso do suicídio como única solução, né? Então, que contribuição aí que vocês trazem para como fator positivo para poder estar dando como dica aí para as pessoas que estão nos assistindo? Sim. Estatisticamente falando, 90% dos suicídios são evitáveis. Uhum, Então, assim, primeiro, a conscientização. Falar sobre, conscientizar, informar. Informação e conhecimento são chaves de poder. Conscientizar a sociedade inteira sobre isso, entende? Para poder, pelo menos, dar oportunidade das pessoas abrirem sua mente, dar oportunidade das pessoas quebrar estigmas, né? Exterminar preconceitos e realmente levar a sério uma coisa que é séria, que não é brincadeira, né? uhum, Então, assim, o que se pode fazer? Criar rede de apoio, procurar ajuda, uhum, procurar ouvir o outro, são coisas uhum, positivas. Observar, você convive com pessoas, comece a observar o comportamento das pessoas, a validar suas habilidades, seus potenciais, porque para criticar tem de monte, a gente vê aí. Mas você validar, elogiar, falar, nossa, que bacana, você está conseguindo. Ah, se não conseguiu ainda, você vai, continua dessa mesma forma, ou tenta desse outro jeito, né? A questão do apoio mesmo. Para as pessoas, para um estimular o outro, e saber ouvir, e saber ter empatia, uhum. e Isso saber aí. falar assim, cara, vamos lá, eu não sou a pessoa mais indicada para te ajudar, mas eu estou do seu lado, eu te ajudo, eu vou, a gente marca um médico, a gente marca um psicólogo, tamo junto, vamos passar por isso junto. O apoio Uhum. e a Bacana. conscientização, principalmente dentro Eu de mesma, casa e nas escolas. eu mesma recebi, teve um ano, acho que foi o ano da pandemia mesmo. Eu recebi um jovem que pessoas, né, um casal de amigos desse jovem foi que trouxe ele para terapia, porque estavam achando muito estranho a forma como ele estava lidando com a vida dele e as falas, aquilo que ele estava falando, que ele estava postando, né? Às vezes as pessoas estão nas redes sociais também dando indícios. E Uhum. Muito. estavam fazendo postagens estranhas e esse casal chamou esse jovem para conversar e falou, olha, tem alguma coisa aí que a gente não está conseguindo entender e a gente quer te ajudar, como é que a gente pode te ajudar? Ele, não tem como me ajudar. Eu disse, não, mas a gente vai te ajudar. Vou fazer o seguinte, vou marcar um psicólogo para você e você vai ter alguém para conversar, vai ter alguém para falar sobre as suas questões, já que você não quer falar com a gente. E aí, vai lá. Depois, você resolve o que você vai fazer. Ele veio, ficou por um tempo, e assim, eles vieram junto, no primeiro dia de sessão, vieram o casal junto com ele. E um rapazão, você olhar assim, ver o que é ver esse povo junto com ele, né? Era um já, não. Vieram para dar esse apoio mesmo, de estar ali junto, de falar, olha, eu estou aqui com você. Né? E nas próximas sessões ele passou a vir sozinho, e ele ficou um bom tempo em terapia, e aí ele foi evoluindo, foi melhorando essa questão dele, as questões emocionais dele que estavam deixando ele bem debilitado. E aí ele foi, né, reerguendo. Hoje o cara tá vivendo, continua a vida dele. E ele só precisou daquele empurrão, não tem? Deram um empurrãozinho nele. E ele Aquele depois apoio, né? isso aí. E passou a vir sozinho, ficou um tempo na casa desse casal, depois foi viver a vida dele na casa dele mesmo. Então, assim, ele conseguiu o apoio que ele precisava. Então, assim, para mim, o principal para uma pessoa que já está em sofrimento psíquico é receber esse apoio. É que tenha Acolhimento. alguém que chegue ali e fale para ela: não, eu vou junto com você,
Porque às vezes a pessoa não tem força nem para marcar, nem para. Não adianta você simplesmente pegar, eu vou te mandar o contato aí de um profissional que eu considero ser bom e que ele pode te ajudar. Porque aquela pessoa, se ela tiver um sofrimento psíquico muito grande, ela não vai conseguir nem entrar em contato com esse profissional. Tem energia. Às vezes é pegar na mão mesmo, é falar, não, marquei tal dia, tal hora, eu vou passar aí para te pegar, ou eu vou. E ir com a pessoa. Por quê? Tem gente que. Teve empresas que eu palestrei que falaram assim: teve pessoas que falaram assim, André, eu não sei lidar com isso, eu não consigo. A pessoa vem falar uma coisa dessa para mim, acho que eu vou entrar em parafuso junto com ele. Eu falei, calma, você não precisa falar nada para a pessoa, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que falar. Não, não fala nada. Se você não tem o que falar, não fala nada. Só Só, escolha. só fale com ela, eu estou aqui. Eu estou aqui com você. E vamos buscar profissional que possa te ajudar a lidar com isso. Né? Então, às vezes é esse mesmo, é esse pegar na mão, é esse apoio, é esse acolher, é esse abraçar e falar, você não está sozinho, eu estou aqui. Vamos junto. Né? Aí, outra coisa importante dizer é que pode funcionar, pode também não funcionar. Né? Porque cada um carrega consigo a sua história, as suas questões. E aí você pode pensar, poxa, mas a gente estava caminhando junto e a pessoa foi lá e fez, o que eu fiz de errado? Calma, não é sua culpa também, entendeu? Cada um tem a sua forma de funcionar no mundo e de agir. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso para a gente não pegar como responsabilidade e achar que a gente vai dar conta de todo mundo, porque a gente não vai. Né? Sim. Nós não vamos, infelizmente, nós não vamos. Né? Para a gente também se acolher, porque o profissional de Sim. saúde que recebe pessoas com ideações suicida, olha, eu vou te dizer, não é fácil. Não é fácil, né? Minha semana passada foi punk, eu recebi 2 pessoas. E aquilo para mim não foi fácil. Então, assim, a gente também tem que se acolher. A gente também tem que entender que vai ter coisas que você vai dar conta, vai ter coisas que você não vai dar conta, e vamos pedir ajuda dos colegas, vamos, sabe, vamos encaminhar, vamos buscar ajuda psiquiátrica mesmo, vamos avaliar bem, buscar essa rede de apoio, como a Michelle falou, quem é a rede de apoio dessa pessoa, porque a gente não está na vida dela, no dia a dia dela. Então, ela precisa ter uma rede de apoio. É isso, gente. Você falou de família, deixa eu só dar um adendo, Leslie, porque a gente estava falando de prevenção, mas existe uma coisa que se chama pós-venção, que eu achei até interessante, e eu não conhecia. É só um breve resumo, que é o apoio terapêutico, o apoio resiliente para a família e entes queridos de pessoas que Travou? Travou para quem? travou, Aí, Isso, volta, repete, Michelle. por favor. voltou, tá, Repete. volta. A questão da pós-venção, que é o apoio para aquelas pessoas, a família, os amigos, mas apoio pessoas que tiveram pessoas próximas, entes queridos que se suicidaram e não sabe como passar por esse luto, esse sofrimento. Acaba que um sofrimento tão grande que a pessoa não sabe lidar, que pode dar margem a querer fazer algo semelhante pelo fato de não lidar com a dor do luto, do entendimento por que que chegou a fazer. Então, tem a prevenção e tem a pós-venção também. A importância dessa pós-venção, desse acompanhamento terapêutico, esse acompanhamento dessa família, dessas pessoas que ficaram. Essas pessoas que ficaram e vão ter que aprender a lidar com esse luto, com todo o entendimento, porque quando acontece uma coisa dessa, a gente fica perdido, né? As pessoas ficam perdidas, tipo, mas por quê? Por que que fez isso? Será que foi culpa minha? Eu poderia ter feito algo mais? Se eu tivesse feito isso e aquilo, e começa a questão da culpa, da vergonha, do receio, da tristeza e vai juntando, transformando em dor emocional também, um sofrimento que vai se intensificando, que pode ser preocupante. Então, só assim, falar de prevenção, suicídio com todas as pessoas e falar dessa pós-venção também.
Isso aí, bacana, Michele, com a sua contribuição. A gente não é só para pensar nas pessoas que vêm a cometer, mas é essa família que também sofre quando a pessoa ela comete o suicídio, né? E acolher essa família, ajudar ela, como lidar com essa dificuldade na vida. E eu aproveito e convidei o William para contribuir também conosco, né? Dicas aí, né? Que ele pode contribuir para esse tema que é tão delicado. Eu acho que a família é como se fosse uma espécie de faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que ela pode ser preventiva, ela pode ser desencadeadora também, né? No sentido de justamente do que você trouxe, né? Da pessoa talvez não ter conseguido desenvolver os manejos necessários, né? Para lidar com os problemas, né, da vida. Uhum. Então isso, dependendo ali de como foi, né, a criação e o meio, né? Claro que não é só a família, né? Mas o meio ali também molda muita coisa, né? São as chamadas crenças, né? Então, como que essa pessoa ela lida com os problemas? Então, nessa pegada, né, de acolhimento, né, o profissional ele tem que ser cirúrgico nesse sentido de tentar entender, né, como que esse sujeito ele está lidando com as demandas da vida. Por que que ele acha que é, isso seria a melhor saída, né, para ele? Ah, bacana. E eu também gostaria de contribuir aqui, né, diante de tudo isso que vocês falaram, a minha contribuição também como fator, né, produtivo é a educação emocional. Eu acho que participar de projetos, né, de educação emocional, ou até mesmo dentro da própria psicoterapia. Então, a pessoa ela saber ali, quando eu falo de educação emocional, é mais no foco no sentido de que aprender a desenvolver habilidades socioemocionais. Então, é aprender a identificar as emoções, né? Aprender a nomear, porque às vezes eu posso identificar, mas eu consigo ter dificuldade às vezes de nomear. Aprender a saber lidar com essas emoções, aprender a me comunicar, ou seja, comunicar o que eu estou sentindo, né? Aprender ali a fazer amizades, né? Aprender a resolver conflitos e aprender a lidar com mudanças e perdas, que mudanças e perdas acontecem diariamente na nossa vida. Então, Sim, isso a gente vai criando habilidades e resistência de lidar, né, com as dificuldades da vida. Então, são N fatores que a gente desenvolve ali, entre N habilidades que a gente desenvolve ali dentro de um processo de educação emocional. E nesse aspecto, eu trago não só como preventivo, mas como prevenção, ou seja, antes de vir a instalar um problema, eu já desenvolver essas habilidades e não ter que só desenvolver no momento que eu sou acometido ali ou já tenho um problema instalado. Então, o meu sim. convite ali, a minha dica é também para as pessoas que mesmo que não tenham passado, né, se promovam estar em processos de educação emocional. Sim. E bom, para a gente então finalizar, né? Chegamos ao fim no nosso dia de hoje. E faço convite aí para vocês curtirem aí o nosso canal, compartilharem, tá? Que isso é muito importante, o compartilhamento de vocês, para que a gente possa aí tá ajudando aí as pessoas, né? Contribuindo aí com essa conscientização e que fica aqui aberto também, né? Continua aberto para que vocês continuem aí comentando, né? Ou sugerindo outros temas que vocês gostariam que a gente abordasse mais, que precisaria ali de um pouco mais de orientação ou de dicas, né? Pode falar lá, pode escrever no nosso canal lá, para que a gente vai atender aí a essa necessidade e elaborar um momento aí para estar te ajudando. Então, até breve. Foi um prazer estar com vocês novamente, gente. É um prazer, gente. Até mais. Até mais.